Olá, espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a rigidez, né? Algumas pessoas talvez não saibam, mas a ponte, ela não pode ser 100% rígida. Ela não pode ser 100% sólida, né? Existe um espacinho chamado viga de dilatação, para que esse material da qual é feita a ponte, ele nos tempos de calor, ele possa se expandir, aumentar, ter espaço de ampliação. E na época de frio, ele possa encolher, ter esse espaço. Se ela for muito rígida, quando ela não tiver esse espaço de ampliação, de expansão e de encolhimento, ela vai rachar, ela vai quebrar com muita facilidade, né? E tem a questão da ressonância. A ressonância é quando ela recebe uma força, ela vai devolver na mesma intensidade. Então, essa questão a gente pode trazer para a vida, né? A gente, às vezes, a gente é muito rígido com as coisas. A gente não tem esse espaço, esta viga de flexibilidade, né? E às vezes a gente perde muitas coisas na vida ou a gente passa uma vida muito pesada por conta dessa rigidez. Por dois motivos. Primeiro, porque o que a gente emana para a vida emana de volta para a gente. O que a gente emana para o universo emana de volta para a gente. O que a gente emana para as pessoas, energeticamente, essas pessoas emanam de volta para a gente, certo? Então, se a gente é muito rígida com as pessoas, elas vão começar a ser muito rígidas com a gente. Elas não vão nos permitir, elas não vão pensar numa flexibilidade para lidar com a gente. Se a gente é muito rígida nos nossos pensamentos, eu quero isso, eu só aceito isso, se for assim, a gente vai sofrer muito, vai ser muito pesado, porque a gente vai estar numa eterna luta, porque a gente não controla nada. A gente, às vezes, nem se controla. Às vezes, a gente não quer sentir alguma coisa, não quer ter uma emoção e a gente tem. Às vezes, a gente não quer chorar e a gente chora, né? Então, a gente não tem controle 100% nem da gente, né? E aí a gente quer ter controle do universo, a gente quer ter controle das coisas, a gente quer ter controle das outras pessoas. E não dá. Temos que ter esta viga de expansão, esta viga de ressonância, esta viga de flexibilidade na nossa vida, né? E a segunda questão é que a gente sendo rígido, com a síndrome da Gabriela, alguns que são mais velhinhos vão saber do que é a síndrome da Gabriela, é uma música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Uma música lindíssima, mas que a gente não tá aqui para ser sempre assim. A gente não tá aqui para ser nem amanhã o que a gente está sendo hoje. Porque a nossa função neste universo, a nossa função nessa terra é evolução, né? E a gente não pode pausar a evolução e falar, ah, não, vou deixar para evoluir. Não, a gente vai evoluir de um jeito ou de outro, né? Algumas filosofias religiosas dizem, ou a gente evolui no amor ou a gente evolui na dor. Qual caminho é melhor, né? Então, é a gente sendo inflexível, a gente deixa de conhecer muita coisa, a gente deixa de se permitir muita coisa. Eu vou citar dois exemplos na minha vida mesmo, de onde eu deixei a flexibilidade surgir. Eu tinha 33 anos, sempre fui apaixonada por balé, né? Pela dança clássica, mas nunca tinha podido fazer por vários motivos. E, no entanto, descobri que existia uma escola de balé iniciante adulto, mas eu já tinha 33 anos na época. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Conheci pessoas maravilhosas, mexi meu corpo
reconheci no meu corpo músculos, posições que eu nunca, sabe, controles dele que eu nunca tinha imaginado ter, né? E uma segunda, existem várias, mas uma segunda que para mim foi muito importante foi viajar sozinha. Antes eu ficava esperando as pessoas, essa rigidez, ai, não vou viajar sozinha porque é perigoso, não sei. Não, o que eu fiz? Peguei uma agência de viagem de ônibus, sozinha, e fui pro deserto do Atacama. Eu conhecia só o dono da empresa, que viajou junto, e que eu tinha feito uma viagem anterior bem curtinha, só para conhecer ele mesmo, e para não ir completamente, né, desavisada. E conheci pessoas maravilhosas, conheci lugares incríveis, que se eu não tivesse tido coragem de ir sozinha, tivesse ficado esperando outras pessoas, ou não tivesse tido coragem de ir de ônibus, tivesse ido de avião, por exemplo, eu jamais conheceria uma cidadezinha linda na Argentina chamada Salta, que é uma cidadezinha pequenininha, mas maravilhosa, no início ali da Cordilheira dos Andes. Eu não conheceria aquela cidade se eu tivesse ido de avião, né? Chega-se numa cidade, vamos andar de táxi. Quem anda de táxi dentro de uma cidade que não conhece, não vai conhecer, né? A gente conhece quando a gente se permite andar a pé, pegar um metrô, pegar um ônibus. Claro, pega um táxi às vezes, né, à noite e tal, mas não tem essa necessidade. Porque a flexibilidade nos traz essa gama de oportunidades de conhecer, de se conhecer, né? Eu não sabia que eu era uma pessoa tão sociável até viajar, até ir nessa viagem. Depois dessa eu fiz várias, conhecendo só o dono dessa mesma agência. E conheci pessoas maravilhosas em todas elas, né? Então, imagina, vamos colocar aqui situações. Uma pessoa da cidade, cosmopolita. Ai, não gosto de fazenda. Ai, não gosto de fazenda, mato não é pra mim. Ela nunca vai saber o que é ir para um lugar em que o único som que se tem é dos passarinhos, é de um riacho, é do sapo coachando à noite, dos grilos cantando. Ela nunca vai saber o que é não ouvir som de carro de sirene. Ela nunca vai saber o que é essa paz infinita que essa ida para o mato proporciona. Uma pessoa que não gosta de cinema, não gosto de cinema, gosto de ficar em casa assistindo televisão, ela nunca vai saber a magia que é assistir um filme naquela tela enorme, deliciosa, né? Uma pessoa que não gosta de legumes e que não vai comer, não como, ela nunca vai saber o que é ter aquele sabor que no início é estranho, daquele legume, né? Daquela textura diferente, mas que depois você vai saber, meu Deus, que delícia que é comer isso, né? Mesmo que depois você perceba que não gosta, não é para mim mesmo, mas se permita. A flexibilidade nos traz isso. E o que isso tem a ver com o autoconhecimento? Que o autoconhecimento, quando a gente entra nele, a gente precisa, na verdade, a gente só consegue continuar nesse processo se a gente tiver essa viga de flexibilidade. Porque a gente vai entender traumas na nossa vida que a gente não imaginava que existiam. A gente vai se lembrar de coisas que a gente viveu, que a gente não imaginava o quanto tinha nos feito mal. A gente vai perceber que a gente tem sentimentos, que a gente teve atitudes que não foram bonitas e que não são agradáveis no primeiro olhar e no segundo, mas que a gente precisa assumir que a gente também tem essa parcela na gente. Porque a gente só evolui sendo a virtude e o defeito. Não existe perfeição, né? Nós não estamos num nível de sermos seres absolutamente sem defeitos, de sermos que só pensem em coisas boas, que só emanem coisas boas para as outras pessoas e para a gente próprio. A gente percebe no processo do autoconhecimento que a gente se maltrata muito, que a gente se culpa muito,
que a gente se coloca muito para baixo em situações que talvez a gente nem tenha coragem de colocar outras pessoas, mas a gente se coloca. Então, para a gente ter para a gente conseguir passar por esse processo de descobrir que, ok, os desafios eles vão vir, o processo de autoconhecimento ele não vai eliminar os problemas da minha vida, não vai, mas ele vai fazer com que eu entenda que, ok, agora eu tô sentindo isso, mas respiro fundo e vou tentar vibrar de uma maneira mais positiva, numa frequência mais alta, para que as coisas melhorem e tudo bem, certo? Então, é isso, a gente tirando um pouco dessa rigidez, que também não precisa acabar com ela 100%, mas a gente equilibrando a rigidez e a flexibilidade, a vida ela vai ser mais leve, ela vai ser mais bonita, inclusive, porque a gente vai se permitir conhecer, ver, sentir, perceber todas as maravilhas que o universo, que a natureza, que a vida pode proporcionar pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido para vocês, que levem para o coração, que reflitam um pouquinho sobre isso. E já que estamos iniciando esse ano de 2023, que a gente consiga colocar mais vigas de flexibilidade, vigas de expansão na nossa vida, no nosso dia a dia. Namastê.